Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball. Amanhã começa a Comebol Libertadores para o Flamengo e você pode acompanhar os lances ao vivo da Comebol Libertadores, cada jogo, cada partida, pelo aplicativo de graça do OneFootball. Um drible desconcertante, um golaço, uma grande defesa, um lance bizarro. Você pode acompanhar os lances ao vivo das partidas no aplicativo do OneFootball e de graça, que é o melhor de tudo, né? Então o link está aí na descrição do vídeo, faz o download e tem o OneFootball na palma da sua mão. É amanhã, galera. Amanhã começa mais uma a Copa Libertadores para o Flamengo, 7 horas. A nossa live, então, começando às 6h05. Chega aqui junto, teremos a escalação do Vitor Pereira na mão. Vamos debater e falar sobre a estreia do Flamengo. Estreia do Flamengo que é na altitude de Quito, né? Estamos falando aí por cerca de 2.800 metros, obviamente é um fator determinante, né? Que influencia diretamente no jogo, que acaba mudando muito o panorama da partida, um jogo que às vezes em alguns aspectos entra por uma questão mais física, né? De você conseguir fisicamente, conseguir atuar ali na altitude, não é uma tarefa tão simples assim. Inclusive fisicamente, vamos falar do Thiago Maia, que ele está fora, né? O Thiago Maia, inclusive, daqui a pouquinho vocês vão ter essa notícia oficial do Flamengo, foi ali, ele estava apresentando sintomas de virose, então por isso ele não vai pro jogo, é o desfalque ali do Flamengo. Vamos falar sobre esse Alcas? Alcas, que é o primeiro adversário do Flamengo, o atual campeão equatoriano, não é o melhor time equatoriano. O melhor time equatoriano é o Independiente del Valle, muito mais consistente do que a equipe do Alcas. Inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre essa equipe equatoriana que tem mudado um pouco o seu jogo no início, inclusive dessa temporada, vai encontrando algumas dificuldades. Perdeu o seu artilheiro para o Barcelona, perdeu um defensor importante também para a LDU, então perdeu algumas peças, está contratando ali outras, então é aquilo, está tentando se reformular, está tentando se reencontrar. Contratou o Otero, né, inclusive ex-jogador do Atlético, ex-jogador do Corinthians, talvez não comece a partida, mas vai entrar no eventual segundo tempo, ele ainda não está, né, ali entrosado com seus companheiros, é uma recente contratação da equipe do Alcas, então o Alcas vai tentando se reencontrar. A tabela, os seus jogos, os seus resultados, eles mostram isso. Em 4 jogos agora na volta, né, desse campeonato equatoriano, venceu uma, empatou 2 e perdeu outra, então assim, tá na parte do meio para baixo da tabela, é uma equipe que vai mostrando algumas fragilidades. Fragilidades estas que, na minha opinião, vamos ver se vocês vão ter, eu vou mostrar para vocês vão falar, cara, esse jogador vai fazer falta nesse jogo. A gente vai passar um pouco por isso. Tem uma questão defensiva, onde, na minha opinião, vocês vão observar, não apenas nesse lance, por exemplo, isso é uma bola parada defensiva, né, um escanteio. O Alcas tem como referência o homem, né, então eles fazem muito a marcação homem a homem. Isso não apenas na bola parada, né, nas bolas paradas defensivas, isso acontece ao longo do jogo. A gente vai ver, inclusive, na própria organização da equipe do Alcas, essa referência do homem a homem, essa referência de marcar o homem, não marcar a zona, vai abrindo alguns buracos esses que poderiam ser muito bem, né, ocupados e o Flamengo conseguir ali fazer o seu jogo mesmo na altitude, beleza? Então, como a gente vê, 3-4-3. Esse é o esquema tático, tá? Que a equipe do Alcas utiliza. São 3 zagueiros. O lateral ele acabou caindo ali pelo lado esquerdo ali na defesa, formando essa linha com 3 jogadores, né? Que acaba ali sendo o Coelho. Ele é lateral esquerdo, mas muitas vezes ele acaba trabalhando como defensor zagueiro pelo lado esquerdo para tentar dar uma qualificada maior nessa saída de bola. Então é um 3-4-3 com os pontas trabalhando por dentro, também trabalhando muito por fora. E aí os pontas tem aquela questão, podendo ser o Cano, o Castillo, o Ressabala pelo lado esquerdo, até mesmo o Seguro, então acaba sendo um 3-4-3, trabalhando muito pelos lados. É aquela questão, né? Tá com o Ressabala pelo lado esquerdo, pelo lado direito o Cano acaba fechando, tá? Cano que é outro Cano, esse é um Cano ponta, tá? É o Cano que trabalha lá pelo lado direito, mesma coisa pelo lado direito, o Cano trabalha pelo lado direito, o Ressabala fecha pelo lado esquerdo. E como homem de referência, possivelmente veremos o El Gordo Cifuente. Tá pesadão, é um finalizador, né? Inclusive na altitude é um fator importante, né? Porque finalização, 2.800 metros, velocidade da bola, uma outra dinâmica, né? Uma outra perspectiva que dá ao goleiro, é o finalizador, o homem que trabalha um pouquinho mais à frente, então nesse 3-4-3. Nesse 3-4-3 que tem defensivamente, vira uma linha com 5 jogadores, em alguns momentos 5-4-1. E aí que tá, amigo rubro-negro. Existe um enorme buraco, existe um enorme espaço entre esses 5 jogadores e a galera do meio-campo. Por quê? Estes 5 jogadores, esses 3 zagueiros, eles têm como referência os atacantes. Então eles ficam presos a uma dinâmica de posicionamento dos atacantes. Então eles não encurtam esse espaço. Então se o meio-campo ficar pelo meio do caminho, vocês vão ver um vácuo enorme
que poderia ser aproveitado por ele, né? Arrascaeta, né? Você dá um espaço no entre linhas, para um cara que gosta de trabalhar no entre linhas, que pega bem de fora da área, né? O Arrascaeta é um jogador que pega bem na bola, então assim, iria, né? É óbvio que aquele espaço seria ótimo pro Arrascaeta, inclusive a gente traz aqui, vou trazer para vocês esses lances. Vamos começar aqui com esse, que a gente vai ver que praticamente, né, é da mesma lógica. Os 5 jogadores do Alcas, né, tentando ali fazer a marcação, e tem um círculo ali amarelo. O cara tá literalmente entre um bloco. Tem 5 jogadores na frente dele e 5 jogadores atrás dele. E vocês observam nessa linha vermelha que eu faço pra vocês, é a linha defensiva do Alcas, que tá sendo presa por aqueles 2 jogadores que estão um pouquinho mais ali por dentro, né, os atacantes, e eles não descolam. O que acontece? Tem muita liberdade. Então a gente vê que eles vão caminhando para trás, eles vão ficando fixos, né? Porque a orientação deles de marcação é uma marcação individualizada, eles não saem no marcador, tem a possibilidade de levantar ali a bola completamente descoberta, né? Levanta ali a cabeça, passa em profundidade e o gol do adversário. E a gente vai ver que isso acontece de novo, num período já de transição. Olha a desorganização. O ala tá de um lado, o ala direito, o ala do esquerdo tá por outro, os 3 zagueiros ali, mas eles vão sempre correndo para trás, abrindo muito espaço então para esse possuidor da bola que trabalha por dentro. Inclusive, nós conhecemos esse time do Alcas, foi na decisão, recente decisão contra o Independente Del Valle, porque nós havíamos feito, né, o dever de casa de estudar o Independente Del Valle para a decisão da Recopa, então nós acabamos vendo, né, estudando o jogo Independente e Alcas. Já havia chamado a atenção porque o Faravelli, do Independente Del Valle, estava sempre posicionado, né, nesse espaço, nesse vácuo. E agora que a gente tem pego, inclusive, os jogos mais recentes do Alcas, a gente tem entendido, então, por quê. Porque, de fato, é muito espaço, tem esse espaçamento no entre linhas. Então, por isso até que o Faravelli jogava nesse espaço, o gol que ele faz é nesse espaço, né, como a gente observa, ele recebe absolutamente livre ali na meia-lua, e fica nítido, né, que como esses 3 zagueiros, eles têm, né, a questão de sempre defender dentro da área, eles não saem. Com isso, dá uma liberdade enorme para esse jogador. E o terceiro gol, óbvio que tem muito mérito do finalizador, mas passa pela mesma ideia. Os 3 zagueiros fixos, tendo a referência do ataque, eles não avançam, o bloco da marcação do meio de campo fica para trás, fica um enorme espaço, convidativo, inclusive, para o jogador finalizar de fora da área. Então esse poderia ser, nitidamente, vou pegar aqui na prancheta, um caminho para o Flamengo, porque vai se repetindo em atuações, em jogos diferentes, contra adversários diferentes, o mesmo equívoco, né? Um espaçamento muito grande que passa muito, na minha opinião, passa muito pela ideia com que o Alcas quer. Você ter o atacante como a sua referência de posicionamento, então se o atacante te prender, o zagueiro vai ficar naquele espaço, ele não vai sair e fica um enorme buraco. Aqui vamos trazer aqui na prancheta para a gente entender um pouquinho desse conceito que o Flamengo poderia aproveitar, né, tendo em vista essa fragilidade. Então aqui já é um momento defensivo, né, que vira uma linha com 5 jogadores, e aqui que tá a charada, né? Esses 3 jogadores, eles têm a referência, né, de ficar mais por dentro e de acompanhar individualmente jogadores que trabalham, né, na linha de ataque. Então sobra um espaço muito grande para o jogador que ocupa, né, as costas dessa linha, que de fato é o entre linhas, né? Então, por exemplo, aqui como eu coloco o camisa número 5, ele tem muita liberdade, e dependendo da movimentação do ataque, ele tem mais liberdade ainda, porque eles vão fechando. Os alas não têm, né, esse comprimento, né, de ir por dentro, estão sempre por fora, então fica um enorme espaço. Foi inclusive o que o Faravelli conseguiu aproveitar. Mais recentemente, no jogo contra o El Nacional, também aconteceu isso. Então, assim, os adversários da equipe do Alcas têm se beneficiado muito desse corredor interno, até mesmo para finalizar, para dar um passe em profundidade, porque tem tido muito espaço diante dessas 2 linhas, que é um espaço que o Arrascaeta que ocuparia, né? O Arrascaeta ocupando esse entre linhas, a gente vê o quanto ele, com liberdade, ele é determinante, né? Ele é um cara... Então, assim, é aquilo, o Flamengo vai ter que encontrar um jogador para estar nesse entre linhas, que tenha uma boa finalização, se assim for necessário, que tenha um bom último passe, se assim for necessário, porque isso tudo que vai pedir nesse espaço, nesse vácuo que a equipe do Alcas deixa. Uma equipe fragilizada, que vai mostrar muitos problemas defensivos, que ofensivamente trabalha muito na questão da velocidade, de abrir o seu jogo e tratar como o Cifuente, né, ou até mesmo como o Rangel, um finalizador. Então vai tentando se reencontrar o atual campeão equatoriano, que perdeu jogadores importantes, fez recentes contratações, alguns ainda praticamente nem estão entrosados ainda, que é o Otero. Então é esse o panorama que o Flamengo vai encontrar na estreia da Libertadores amanhã, 7 horas, a 2.800 metros, tem altitude que essa sim é chata para esse jogo. Beleza, galera? Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço e tchau, tchau.